Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir este vídeo aqui no YouTube. E estamos de volta, né? Bem-vindo aí 2026. Esse é o primeiro vídeo de 2026, tá? Mas vamos lá. Basicamente, tá? Eu quero trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Operar ao vivo. Algumas pessoas sugeriram que eu operasse ao vivo. Eu vou operar ao vivo com vocês. Conta de mesa proprietária, principalmente americana, né? Então, Estados Unidos, ali CME, né? Via PA da Apex, que aqui inclusive, né? Que eu tava replicando aqui. E por aí vai, tá? Mas hoje eu vou trazer para vocês um trade, né? E esse trade aqui foi muito interessante, né? Eu tive um resultado aqui de $1.000 por conta. Sempre multiplico por 3 ou 4 contas. Nesse caso, 3 contas. E basicamente aqui eu fiz um ótimo trade, né? Que eu gostaria de compartilhar para vocês. Porque quem olha esse trade aqui, a pessoa que olha esse trade aqui, ela vai olhar e falar, beleza, o Assis fez esse trade aqui e ele tá falando desse trade só porque ele teve um resultado positivo. Não, não é, tá? A minha ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês o racional, né? Como que vocês podem aplicar esse racional aqui. Porque por detrás de um clique, toda vez que a gente clica, por detrás de um clique, tá? Sempre tem um racional. E no meu caso, pessoal, um racional massivo, né? Eu nunca vou clicar sem ter muita convicção, tá? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, certo? Aquela coisa toda, vamos fazer esse canal crescer. Quanto mais pessoas, mais motivado a gente fica a gravar vídeos, né? Lembrando que isso não é recomendação, não é nada do tipo, eu também não tô aqui para vender nada para ninguém, tá? Eu tô aqui para dar um pouco de contribuição para o amadurecimento do mercado. Então o que acontece? Aqui é um racional massivo, tá? Então que vem do macro, né? Então eu uso muito macro. Então quando a gente olha isso aqui, por exemplo, pessoal, né? Qual que foi meu macro view, né? Qual que foi a minha visão macro aqui? Qual que foi o meu racional? Foi o Trump. Então ontem, né? Como assim ontem, Assis? Ontem o nosso amigo Trump discursou lá em Davos, né? Ontem, dia 21, ele discursou lá em Davos e falou muita coisa, né? No World Economic Forum, né? Falou bastante coisa, tá? Só que assim, pessoal, lembra que eu falei pra vocês, a gente sempre vem, evidentemente, né? De perspectivas. A gente nunca toma risco, e isso é algo relevante a ser dito, tá? A gente nunca toma risco, pelo menos eu, tá? Não gosto de tomar risco sem ter muita certeza do que o mercado vem precificando. Sem entender de fato o que o mercado vem precificando. O que o mercado está me falando, né? Quais são as reais ali preocupações que o mercado tem? O que incomoda o mercado, né? E não diferente, né? Então quando a gente pega aqui, por exemplo, esse pulso aqui de mercado, por exemplo, né, que a gente faz com IA, resumindo relatórios, por exemplo, vocês veem nitidamente, né, como que vem o humor do mercado, virada de 25 para 26 e 26 de propriamente dito. Então, muito carry para Brasil e México, né, ou seja, a gente que tem juros altos, uma euforia extrema, que tem como colateral no hedge commodity, então grande parte disso aqui ouro e prata, né? E a gente acaba vendo que, basicamente, né, o mercado anda com muita euforia, muito feliz, né? Muito opa. E se a gente for olhar isso aqui, cara, o Goldman tem uma métrica, né? Que é uma métrica que basicamente fala qual que é o nível de euforia. E a gente já está passando do 85. Então, historicamente, isso já é um movimento para venda, né? Então o mercado já começa a ficar muito bullish, né? Ou seja, já passou do 88, na verdade, eu falei 85, né? O mercado fica muito bullish, né? E o mercado muito bullish tem um problema que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? O mercado começa a ficar mais preocupado, mas dito isto, cara, o mercado, ok. Então esse é o, entre aspas, o resumo aqui, né, do que é o background que a gente está vivendo. E onde o Trump discursou lá em Davos, ele falou sobre a questão da Venezuela, que o mercado queria entender, né? A questão da Groenlândia, né? Até falei aqui, né? E um pouco ali do taco, né? Ou seja, que basicamente é aquela o taco, né? Que a gente brinca que é aquela questão do grupo, né? E aí, bom, mercado preocupado se o Trump ia vir com uma perspectiva mais hawk, né? Como que ele ia vir? Então, muito que o mercado queria entender aqui do Trump era o tom, né? Qual que era o tom que o Trump ia trazer? Ia ser um tom mais agressivo, mais hawk, mais ofensivo? Ele ia para cima, por exemplo, da Groenlândia? Ele iria para cima de impor mais tarifas, igual ele fez com parceiros do Irã, que impôs tarifas aos parceiros do Irã? Agora,
a questão dos vistos, né? Então, 75 países em relação aos vistos. Eu sei que tem algumas ressalvas aqui, mas o que eu estou tentando falar para vocês é: esse era o background do mercado. O mercado estava muito preocupado com isso, né? Ontem, por exemplo, e aí vocês podem até acompanhar isso no próprio Flix, eu postei isso, tá? Então, no Flix ontem eu posto isso, só para vocês terem ideia. Deixa eu só minimizar um pouco aqui para ficar melhor para todo mundo ver, certo? Então ontem no Flix eu postei, fiz todo o raciocínio sobre o meu trade, evidentemente, né? Então eu abro o dia ali falando, né? Faço um overview e abro o dia falando mais ou menos o que eu achava do dólar. Acho que o dólar tinha uma boa região aqui e tal. Só que eu esperava os gatilhos de venda, né? Então observa as opções, eu tenho uma planilha para calcular aqui, né? Gama, Open Interest do dólar e tudo mais, dólar Brasil. E aí a gente parte, evidentemente, por Trump, né? Então aqui eu fico observando o Trump falar, e que no final, né, deu um ótimo trade ali para mim no SP500, tá? Ou seja, no SP500 e Nasdaq, né? Acabo fazendo um ótimo trade ontem, que tá aqui na sala de bate-papo, né? E beleza, então aqui a gente acompanha o Trump e tal. Então o Trump vem com esse tom, né? Ou seja, o Trump vem com esse tom, que é esse tom mais ameno, né? Menos pior, vamos dizer assim, menos preocupante, né? E aí, cara, a gente acaba tendo uma resultante que é um Riscon, né? Então o mercado vai para Riscon, a gente vê índice subindo, né? Dólar aqui no Brasil derretendo, então a gente estava de olho nisso via TPO Profile e opções, né? Então a gente esperava que ele perdesse alguns ranges, ele foi lá perder. Então tudo lindo. Só que vira o dia, e aí o mercado volta para o consenso, né? Vira o dia, o mercado começa a pensar, tá, beleza. Trump veio dove, mas isso não significa nada, né? A gente continua tendo os mesmos problemas e tudo mais, o cenário não muda. E cara, entre aspas, essa é a preocupação do mercado, né? Porque eu acabei de mostrar para vocês o pulso, né? O quão eufórico está o mercado. Então o mercado fica meio que trabalhando ali, entre algumas aspas, né? Com um certo receio, tá? E a gente vê isso nitidamente no próprio nas próprias opções do SP500, né? As próprias opções do SP500 ajudam-nos a entender isso quando a gente olha para o Open Interest, por exemplo, aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. Isso aqui é da plataforma da Jackbox, tá? Lembrando, pessoal, dá para modelar isso na mão? Dá, mas não vale a pena. É mais fácil pagar a assinatura, né? Pagar a assinatura é muito mais fácil do que você ter que ficar modelando isso aqui na mão, né? Tem coisas que a gente só precisa aceitar. Então, quando a gente olha o Open Interest aqui, a gente percebe um SP500 muito misto, né, cara? Muito misto. E, basicamente, um SP500 que está subindo, quando a gente olha perfil de opções, por exemplo, né, do SP500, misto, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, os spreads das opções na volatilidade, que é uma coisa que eu gosto, eu tirei print lá da plataforma, né? Que eu gosto muito de observar, dá para ver nitidamente que, embora o SP500 esteja subindo, eu sei que aqui você está vendo 7.000, tá? Ah, mas por que eu estou vendo 7.000 se o SP500 tá com outro preço? Porque a gente olha sempre o spot, né? A gente olha o SPX ou SPX, tá? Então, inclusive, minha venda foi aqui e minha saída foi aqui, ó, perfeitamente, né? Foi no time de abertura. Depois de meio-dia, meio-dia e meio, 1 da tarde, aí é outra precificação, são outras coisas que o mercado vai precificar, né? Mas o que importa, para mim, eu gosto muito de pegar a abertura, né? Então, normalmente ali 11h30 abre, meio-dia 10, meio-dia 20 eu já estou resolvendo a minha vida, né? Já não estou mais clicando. Normalmente já fiz meta ou já perdi também, né? Porque, né, a gente não ganha todo dia, né? Mas a gente sempre tenta ganhar muito mais do que perde. Então, quando a gente olha para isso, né? Quando a gente olha para esse spread aqui, fica nítido que o mercado tá evidentemente com calls, né? Evidentemente, mas está mais pesado nas puts, ou seja, está subindo, mas está subindo com um pouco de medo, né? E dá para ver isso nitidamente aqui no Open Interest, se você fizer uma coisa mais interessante também, você observar a exposição, né? Que esse gráfico aqui eu gosto bastante, tá? Dá para perceber nitidamente essa exposição, né? Então, o caminho aqui para baixo é um vácuo e o caminho aqui para cima são várias resistências. Então, é um mercado meio que controlado, né? Um mercado meio que preocupado sob perspectiva. E aí eu falo, caramba, cara, então pode ser que o mercado abra, né? A gente tem a questão do Riscon que mitigou no overnight, né? Para um ok. Então, vamos olhar para os dados, né? Vamos voltar ao consenso, né? Vamos olhar para os dados e o PCE, né? Que é o dado que o Fed mais gosta de olhar, veio em consenso, veio basicamente mostrando que, ok, o Fed vai manter essa postura. Mas a gente tem dois vetores muito interessantes, né? Que seria basicamente
a questão do Trump, então aquele XCOM que já não está mais sendo trigger, mais PCI, PCE, calendário. E aí eu falo, opa, a gente tem uma grande chance, se o SP500 abrir guepado, né? Se ele abrir guepado, ou seja, para cima, dentro de uma região que eu sei que as opções estão me mostrando ali, ó, essa região aqui, tá? Que eu sei que as opções estão me mostrando ali que, cara, não tem muito por que ir lá para cima, né? A gente percebe isso aqui pelo próprio Volatility Spread, né? A gente consegue perceber isso nitidamente. E de ter feito, cara, SP500 ele abre guepado, né? Quando ele abre guepado aqui no spot, ó, vou trazer para vocês. E quando ele abre guepado no spot, aqui, tá vendo? Que é esse momento aqui, né? Ele abre guepado mais ou menos nos 6.925, 6.930. Se a gente, deixa eu fazer um exercício aqui rapidinho com vocês. 6.920, 6.930 do SPX, que dá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? É onde eu começo a querer vender, né? E aí eu vou lá e vendo no futuro, ok? Faço a minha venda e carrego. Por que você sai desse trade assim, lá embaixo, né? Por que você sai no trade ali mais ou menos na região dos 6? Se vocês observarem aqui, né? 6.900, 6.905, né? Porque se vocês olharem aqui os 6.900, 6.905, a gente começa a ter um vol trigger, né? Que basicamente muda. E eu acho que a gente não estava com trigger suficiente no dia, em termos de macro, para fazer um SP500 afundar, né? Eu sabia que esse gap ele iria corrigir, não vi SP500 rompendo máximas, tanto que está assim rolando até agora de tarde nisso, mas também não vi um SP500 perdendo fundo, né? Fundo importante, um fundo macro, justamente porque a gente não tem um trigger, a não ser que, óbvio, o Trump abrisse a boca e falasse alguma besteira, aí beleza, mas a gente não tinha esse contexto. Então percebam que é um vídeo rápido, mas é um vídeo para explicar como que eu faço esses trades, né? Como que eu penso nesses trades. É óbvio que essa questão das opções, elas ajudam, mas percebam que só ter as opções não significa muita coisa, porque você vai comprar aqui, você vai comprar aqui, você vai vender aqui, você vai vender aqui, não, né? Você precisa ter um contexto. Qual que é o contexto? Qual que é o meu cenário, né? Qual que é o meu cenário? O que eu venho estudando? O que o mercado está me dizendo? E a partir do que o mercado está me dizendo e o cenário, aí eu consigo, evidentemente, tentar fazer uma máxima alocação ali e ter o melhor edge possível, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Eu vou tentar trazer vários vídeos desse sentido. Vou tentar operar ao vivo com vocês isso aqui, também aqui no YouTube. Vai ser bem bacana esse ano aí pra gente. Certo, pessoal? Vou tentar alimentar também vários vídeos. Eu fico bem cético, bem crítico com meus vídeos, né? Eu quero trazer o máximo de conteúdo, o máximo de tudo. Mas eu vou só me dar deu na telha e vou gravar. Tá? Inclusive, deixa aí embaixo o que você achou desse estilo de vídeo. Um vídeo mais rápido, mas explicando um trade. Talvez todos os dias eu explique trade, né? Porque todos os dias eu vou achar meus trades interessantes para explicar a partir de agora. Quem sabe todo dia eu posto, né? Até algo bem bacana. E vai ser ótimo para vocês aprenderem, certo? Valeu, pessoal. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo.